Afinal de contas, acabou o amor pelas ações de Taurus na Bolsa de Valores? Investidores estão muito assustados e vendendo suas ações TASA 4 na Bolsa. Mas por que isso está acontecendo? Será motivo de desespero e de venda? Ou na verdade pode ser momento de oportunidade nessa empresa? E mais, o Barsi aumentou a sua posição em TASA 4 e chega a ter 10% das ações preferenciais da empresa. Será que ele fez isso por acaso? E por que o Barsi está comprando enquanto muitos estão vendendo essa empresa na bolsa? Se você quer saber tudo isso e muito mais, fica com a gente nesse vídeo até o final. Mas antes do conteúdo do vídeo de hoje, DJ, solta aquela vinheta aí do canal. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Lip Invest. E se você é novo por aqui, deixa seu like nesse vídeo, também inscreva-se aqui no botão logo abaixo desse vídeo escrito inscreva-se e também não esquece, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Tá ok? E não se esquece, deixa seu comentário porque a gente aprende muito mais nos debates aqui nos vídeos do canal. Tá ok? A gente vai falar com detalhe do aspecto de fundamentos e também da parte de análise técnica nas ações de Taurus na Bolsa de Valores. Será que o Barsi fez certo ao comprar mais ações Taurus para sua carteira de investimentos? E por que tanta gente está se desesperando e simplesmente vendendo Taurus na Bolsa? Bom, ainda tem mais um detalhe. Será que Taurus é para o investidor de longuíssimo prazo ou para aquele investidor de curto prazo? Galera, a gente vai falar no detalhe sobre todos esses aspectos e eu te peço, fica comigo até o final e acompanhe essa análise. Bom, pessoal, vamos direto ao ponto. Será que acabou mesmo o amor pela Taurus? Acabou a paixão dos investidores pelo papel de TASA 4? A gente vai traçar aqui um paralelo em vários assuntos relativos a Taurus, tanto do aspecto fundamentalista quanto do aspecto de análise técnica e trazer notícias relevantes para os amigos e amigas analisarem com calma se vale ou não a pena comprar TASA 4 na Bolsa de Valores. Ok, então eu quero começar trazendo vocês, primeiramente, ao site oficial de relação com investidores da Taurus, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, Taurus Armas é o RI da Taurus, tá? O site de relação com investidores. E a gente pode observar que no dia 12 de novembro, tá? Mês que vem, temos a divulgação do resultado do terceiro trimestre de 2024 da empresa, tá? Ao mesmo tempo, nesse site aqui, né, que é o site de relação com investidores da empresa, entre os destaques, a gente observa essa notícia aqui, ó. Olha só que interessante. Luiz Barsi eleva a participação da Taurus na Taurus e atinge 10% do total de ações preferenciais TASA 4. Mas quando que foi isso, Lipe? Me ajuda aí a entender esse contexto. Bom, se a gente clicar nessa notícia, olha só o detalhe que a gente vai observar. Essa notícia, na verdade, ela é de setembro, tá? Conforme vocês estão vendo aqui, ó, ela é de setembro de 2024. Setembro de 2024, quando Luiz Barsi aumentou a sua participação em Taurus, chegando aí a atingir 10% do total das ações preferenciais de TASA, tá? Ok, mas por que, Lipe? Muita gente está com medo de investir em Taurus, porque muita gente está apavorado. Afinal de contas, vale a pena ou não vale a pena comprar a empresa? Eu vou dar minha opinião bem direta, tá, pessoal, em relação a dois casos específicos, tá? E para que você entenda a minha opinião, eu peço para que você fique nesse vídeo até o final, tá? Para que você possa entender. Observaram aqui que o Barsi comprou ações da Taurus em setembro de 2024, conforme eu destaquei aqui, ó, aumentando a sua posição justamente em setembro. Será que foi uma coincidência isso?
Bom, é isso que eu quero analisar também, de fato, com todos vocês, tá? E diante, tá, dessa notícia de que já no mês que vem, em novembro, a gente tem o balanço do terceiro trimestre, e diante dessa notícia do Barsi, que ele aumentou a posição em Taurus em setembro, chegando a 10% das ações preferenciais, eu quero te levar rapidamente a um vídeo que eu falei de Taurus, tá? Um vídeo que eu falei sobre as ações de Taurus há algumas semanas atrás, tá? Algumas semanas atrás. Eu vou soltar esse vídeo e já já a gente continua esse vídeo principal aqui para vocês entenderem o que eu avisei no meu canal naquela ocasião. Mas eu quero mesmo é chamar a sua atenção sobre uma empresa, a Taurus Armas. Ela que caiu bastante no dia de hoje e alguns investidores ficaram assustados. Eu vou te dar a minha opinião agora sobre ela. Do ponto de vista do investidor de longo prazo de Taurus, a gente estaria batendo agora num dos melhores pontos de compra para longo prazo, na faixa entre 10,50 e 10,60. Porém, a gente está inserido numa tendência gigantesca de baixa. Vide esse canal de baixa que está sendo mostrado na imagem acima. Dada a tendência que eu acabei de mostrar, eu só compraria Taurus nesse momento se eu fosse um investidor de longo prazo na empresa. Bom, galera, estamos de volta. E aqui eu já estou diante do gráfico de TASA 4, tá? Vocês observaram que no vídeo que eu acabei de mostrar, eu avisava o investidor de Taurus, de TASA 4, que ele deveria ter cuidado ao investir na empresa, afinal de contas, a gente tinha no papel de TASA 4 um gráfico onde era possível observar facilmente uma tendência de baixa no longo prazo, que seria topos descendentes, conforme a gente está observando aqui na imagem, ó, topos descendentes e fundos descendentes. Ou seja, isso é uma tendência claríssima de baixa, tá? Inclusive dentro desse canal que está demarcado com as linhas amarelas. Então, basicamente, eu alertava o investidor para o seguinte fato: olha só, cuidado no momento em que você vai comprar Taurus, porque a tendência é de baixa. Apesar de ser de baixa essa tendência, eu avisava no vídeo que diante desse movimento aqui, ó, que a gente estava observando na época, a gente estava exatamente onde eu estou apontando aqui a seta, era ainda uma zona de defesa de compradores, uma vez que a gente tinha esse fundo anterior aqui do semanal nessa mesma região, o que torna essa região do triângulo verde aqui, ó, uma baita região de defesa de compradores. Então eu avisava, olha, é uma região de defesa de compradores por ser um suporte, mas ao mesmo tempo a gente tem que observar o gráfico como um todo, porque a tendência é uma tendência de baixa, como a gente pode ver na imagem e como a gente pode observar através desse canal que desce ao longo do tempo. Pelo menos, tá, pessoal? Pelo menos desde 2021, tá? Que é o início desse canal. Bom, dito isso, vocês observaram que no vídeo eu já alertava para isso, tá? E eu já já vou falar um pouco de análise fundamentalista também, mas eu precisava explicar para vocês o que eu estava alertando no vídeo. E eu quero chamar a sua atenção para o momento em que o Barsi compra Taurus, tá? Aqui a gente pode avaliar a data, foi aqui em setembro que ele aumentou a posição, tá? Justamente, deixa eu apagar esse retângulo, para que eu marque mais ou menos aqui, ó, os candles de setembro, tá? Essa região aqui, ó, essa região que eu marquei em verde, com esse quadradinho aqui, é mais ou menos a região de preço onde o Barsi comprou o Taurus, tá? Nessa região de 10,70, tá? 10,80. E ele não é bobo nem nada, tá? Ele comprou um baita de um ponto de suporte, tá? Do mercado, um baita ponto de suporte. Até porque a gente conhece o perfil do Barsi e ele faz a análise fundamentalista da empresa. Só que como eu sempre digo aqui do canal, no canal, a análise fundamentalista combinada com a análise técnica, ela vai convergir, ela vai, na verdade, levar o investidor a uma mesma tomada de decisão, tá? Porque quando a gente junta gráfico com análise fundamentalista, a gente vai ter uma convergência de interpretações que muitas das vezes vão nos levar a uma mesma tomada de decisão, tá? E nesse caso, o Barsi avaliou que a empresa nesse ponto estava barata, quando
também a análise técnica, a análise gráfica também apontava para essa mesma direção e dizia que esse preço nada mais era do que um grande ponto de suporte, um grande ponto de defesa de compradores. Então, eu sim acredito que o Barsi comprou a empresa fazendo o que ele fez por anos e anos na sua vida de investidor, que era comprar empresas em que ele acredita na parte fundamentalista que deem um bom retorno no futuro e, o mais importante, ele comprou o Taurus num momento impopular, tá? Num momento impopular. Por que você está falando isso, Lipe? Porque Taurus no segundo trimestre, tá? Taurus no segundo trimestre desse ano apresentou, na verdade, um prejuízo no seu balanço. Pô, não tá acreditando na notícia do Lipe aqui? Tudo bem, então eu vou te levar lá ao Infomoney para a gente, de fato, mostrar a notícia que é de agosto aqui, ó, 13 de agosto desse ano, né, de 2024. Taurus, Tasa 4, reverte lucro e tem prejuízo de 9 milhões no segundo trimestre de 2024, com efeito do dólar, ou seja, a parte cambial realmente detonou o resultado do segundo trimestre da empresa, tá? E vale muito a pena você depois ler essa notícia por completo, tá, pessoal? Pesquisem aí segundo trimestre de 2024 da Taurus, que vocês vão se deparar com essa notícia aqui, tá ok? Então, vocês podem ver que, ó, eu só vou ler o primeiro parágrafo aqui, ó. A Taurus divulgou seu resultado na noite dessa terça, dia 13, a companhia reverteu o lucro e teve prejuízo líquido de 9 milhões. No mesmo período do ano passado, a companhia tinha lucrado 48,9 milhões, tá? E aí, o Barsi compra a empresa num momento difícil da empresa, no momento em que o câmbio realmente prejudicou a empresa, tá? Em seu resultado do segundo trimestre. E agora eu quero levar você ao gráfico de dólar contra real, para você ver que essa notícia, ela é de agosto, tá? Em relação ao prejuízo da Taurus, tá? E olha onde estava o dólar. Olha onde estava o dólar aqui em agosto. No mês de agosto, o dólar chegou a valer R$ 5,86, tá, pessoal? Que é esse topo aqui, ó. É esse topo aqui, ó. 5,86. E agora, Lipe, quanto que tá o dólar? 5,69, tá? 5,69. Então, vocês acham que no terceiro trimestre desse ano a Taurus vai apresentar um super ultra mega resultado? Logicamente que não, pessoal. A parte de câmbio ainda prejudica a empresa, que tem muitos desafios pela frente. Mas então por que que o Barsi comprou a empresa, Lipe? Me explica aí. E se vale a pena ou não comprar Taurus? Aí eu volto aqui no gráfico de Taurus para te explicar a minha tese. O Barsi, meus amigos e minhas amigas, ele não compra para lucrar em 2 meses, 6 meses, um ano, tá? Ele comprou nesse ponto aqui do retângulo verde, tá? A ação já caiu mais um pouco, ela está valendo hoje R$ 9,94, mas olhem esse gráfico de uma maneira mais ampla. Estamos agora batendo num ponto de suporte do passado, lá de 2018, tá? Que é esse topo aqui nessa região, justamente nessa região aqui de 9,94. Então, pessoal, o Barsi, ele vai procurar comprar a empresa nessa região novamente. Ele vai procurar comprar a empresa se ela retornar esse ponto de suporte, possivelmente. Eu não estou falando que ele vai comprar baseado no gráfico, mas os fundamentos, tá, da empresa vão fazer com que ele compre em pontos de suporte gráfico também, porque ele acredita no projeto da empresa, nos fundamentos da empresa, tá? Então, por exemplo, não me assustaria se Taurus viesse aqui para baixo novamente na região de R$ 7, o Barsi comprasse de maneira absurda e daqui a uns 2, 3 anos a empresa voltasse aqui para cima, tá? R$ 15, R$ 17. Pô, e quanto que ele estaria captando nesse longuíssimo prazo aí, Felipe? Olha só, olha mais ou menos quanto? 133, 160%. Então o Barsi faz isso, tá, pessoal? Ele não quer lucrar em 3 meses, 6 meses, um ano. Isso é curtíssimo prazo para ele. E nesse momento eu quero te dar minha opinião nua e crua aqui sobre o papel de Tasa 4. Se você é um investidor
de longuíssimo prazo na empresa, se você é um investidor de longuíssimo prazo na empresa, vai segurar essa empresa por uns 3, 4, 5 anos, valeria sim a pena aportar nessa região atual, tá? Nessa região atual de preço, tá? Na faixa ali entre 9,90, 9,93, 9,60, entre 9,90 e 9,60. Depois disso, eu acredito que é período de silêncio até cair para cá novamente, tá? 7,70, tá? Se cair para cá, mais um ponto de aporte. Porém, para você que é investidor de curto prazo ou em um swing trader, tá? Que vai segurar essa ação por algumas semanas, não vale a pena se aventurar em Tauro. Não vale a pena se aventurar em Tauros, tá? Por que que não? Porque essa tendência é de baixa, topos descendentes, tá? A tendência é de baixa, fundos descendentes, tá? E a gente ainda não teve, agora, mais atualmente, né? Nenhum cenário de compra, nenhum sinal de compra, tá? A empresa está perdendo cada vez mais cotação no mercado. E vocês acham que se vier um resultado negativo de novo, o que que vai acontecer? Vai subir ou vai cair? Provavelmente vai cair ainda mais, tá, pessoal? Então, não se comparem com o Barsi, tá? Não se comparem com o Barsi. Resumindo a história, se você é investidor de longuíssimo prazo e acredita na recuperação de preço da empresa, que ela vai reverter essa tendência de baixo, vale a pena comprar nessas faixas atuais de preço, tá? Nessa região entre 9,90 e 9,60, com uma possível entrada também nessa região de R$ 7 aqui, caso a empresa chegue nessa cotação. Agora, se você quer lucrar em 6 meses, um ano, minha humilde opinião, não vale a pena se aventurar em Taurus, tá? Se você é day trader, não vale a pena, na minha opinião, se aventurar nesse tipo de papel que é para longuíssimo prazo, tá? Vou dar uma passada rápida aqui na parte de fundamentos da Taurus. A gente pode observar o seguinte, tá? A gente teve um fechamento hoje em 9,93, uma mínima nesse último ano em 9,92, ou seja, a gente está batendo pertíssimo da mínima, tá? No dia de hoje. Máxima em um ano, R$ 15,23. E olha esse dividend yield. Não tá legal, tá, pessoal? 3% de dividend yield não tá interessante, quando o nosso crivo mínimo é pelo menos 6%. E uma desvalorização em 12 meses de 34,80%, quase 35%. Por isso, você que é investidor de curto prazo, aquele investidor ali que segura o papel na sua carteira por algumas semanas, eu acho que você não deve se aventurar em Taurus, tá? Apenas investidores de longuíssimo prazo, pelo menos de 3, 4, 5 anos na empresa, tá? Ah, então, dito isso, pessoal, vou apagar aqui essas marcações. A gente vai observar também alguns outros parâmetros fundamentalistas da Taurus, tá? A gente já observa, por outro lado, que o PVP de Taurus está bem fiel, tá? Está em 1,06. Significa dizer que o mercado fundamentalista acredita que esse preço atual da empresa está bem próximo do seu valor patrimonial, que é esse valor aqui, ó, R$ 9,33. Ora, se ele está em R$ 9,94, ele está muito próximo do seu valor patrimonial atribuído pelo viés fundamentalista. Ou seja, na parte de fundamentos, estaria num ponto interessante de preço, num ponto de preço justo, tá? A gente pode observar que a dívida da empresa também está sob controle, tá? Está em 1,48 aqui. Lembrando que a gente sempre recomenda que esse indicador não ultrapasse o número 4 ali, que seria já um nível teto ali para esse tipo de indicador, tá? Dívida líquida dividido por EBITDA. A gente pode observar que está sob controle a dívida, mas, como eu digo, a tendência é de baixa, tá? A parte de câmbio do Brasil está dificultando muito as operações da empresa, tá? Uh, Em relação ao mapa de calor de dividendos, a gente pode observar que a Taurus, predominantemente, paga
entre 1 a 2 vezes ao ano. 2022 foi apenas uma, ó, como a gente pode observar. Em 2023, por 2 ocasiões, ó, em maio e agosto. E agora, meu amigo, em 2024, pagou apenas em julho. E eu acredito que não vai ter mais rodada de pagamentos esse ano, até porque a empresa está tendo prejuízo e ela precisa se controlar, precisa se acertar, ajustar arestas para que possa no futuro entregar bons proventos. Lembrem-se que, além do Barsi ser acionista da empresa, a Louise Barsi, que é filha dele, já declarou que a segunda maior posição na carteira dela é Taurus. E por que que ela não tem falado na empresa ultimamente, tá? Ninguém tem perguntado isso para ela em podcast. Eu acredito que ela está, de certa forma, desconfortável em falar sobre a empresa. Afinal de contas, ela pode estar também com prejuízo na empresa, tá? Diante dessa queda abrupta de 35% praticamente nesse ano. Então, voltando aqui, pessoal, a todo o nosso contexto, mais uma vez, eu falei no vídeo, tá? No meu shorts ali do YouTube, para o investidor ter cuidado, não comprar Taurus de maneira empolgada. Por isso que eu quis falar sobre essa expressão, acabou o amor em Taurus. Então, eu quis trazer justamente essa reflexão, porque depende do seu perfil de investidor. Se você é um investidor de longuíssimo prazo, vai carregar essa empresa por pelo menos 3, 4 anos, 5 anos, até 10 anos, pode ser que esteja muito interessante. A gente viu pelo viés fundamentalista que o PVP está em 1, tá? Ou seja, muito próximo do seu valor justo, e que aqui no gráfico a gente está diante desse ponto de suporte do passado aqui, ó, que está apontado pela seta. Ou seja, está com PVP ok na parte fundamentalista, ao mesmo tempo num ponto de suporte na parte gráfica. Ou seja, vocês estão conseguindo entender que as duas análises elas caminham juntas e são sempre melhor exploradas quando elas estão agindo de maneira conjunta, tá, pessoal? Mas, eu gostaria que vocês entendessem que esse canal que vocês estão vendo aqui é formado por uma tendência de baixa, tá? É um canal de baixa. Ou seja, não espere lucrar na empresa, não espere rentabilizar na empresa tão rapidamente, porque já é uma tendência de pelo menos 3 anos, tá, pessoal? Aqui, ó, quando começou esse canal é 2021, a gente está em 2024, tá? Então, não esperem lucrar com a empresa em alguns dias, em alguns meses. O projeto de investimento em Taurus, em Tasa 4, é de longuíssimo prazo, tá? Essa é a minha opinião, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uh, Peço para que vocês se manifestem aqui através dos comentários, se vocês concordam ou não comigo. E quero te convidar, desde já, a fazer parte da Tropa do Lip, que é o nosso clube de membros do canal Lip Invest. Poxa, Lipe, mas como que funciona esse clube? Basicamente, você tem direitos exclusivos de escolher temas das lives aqui no canal. Você tem direito a vídeos exclusivos aqui no canal. E o mais importante, você tem a minha ajuda individual para a formação da sua carteira de investimentos e também nas suas tomadas de decisão. Poxa, Felipe, tô com dúvida se eu vou colocar CEMIG ou, por exemplo, Taesa na minha carteira. O que que eu faço? Qual é o melhor momento, CEMIG ou Taesa? Esse tipo de dúvida eu respondo, tá? Lá para os meus membros VIP, lá do meu clube de membros, tá? Como que se chama esse clube? Tropa do Lip. E a mensalidade é muito baratinha, é muito irrisória, tá, pessoal? Apenas R$ 8 por mês, tá? Então, muito barato. Acredito que seja de grande utilidade para todos os participantes que venham assinar o clube de membros, tá bom? Tá bom, pessoal? Então seria isso. Grande abraço a todos. Deus abençoe a vida de vocês. E por favor, pessoal, deixa o like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal e deixe o seu comentário, tá, pessoal? Tamo junto sempre e fui!